vamos lá. 8h30, já estamos recebendo aqui a autorização para começarmos os nossos trabalhos. E vamos aqui para o terceiro capítulo do nosso amigo, então, Massal, né? Emoto, o milagre da água. Esse capítulo é muito interessante, que ele demonstra, né, como funciona, né, essas energias, né, a ressonância que elas dão para a energia se propagar. E muitas vezes nós nos perguntamos, né, por que eu estou assim, né? Por que as coisas para mim elas não dão certo? Por que de repente eu sinto dor de cabeça? Por que de repente eu sinto tontura? O que acontece comigo que eu não consigo estar presente nesses momentos? Simplesmente acontece, né? E o Massal, ele, nesse terceiro capítulo, ele fala sobre a vibração, a energia da vida, né? E ele coloca que as nossas palavras são vibrações, e nós não temos essa informação, e falamos o que queremos, simplesmente não nos atentamos ao que estamos falando. Só o que nós estamos falando, ele ressoa para nós mesmos. Ele já falou isso anteriormente, e isso é uma realidade, ecoa para nós mesmos. Então, se nós estamos falando sobre amor, nós vamos receber energia de amor. Se nós estamos falando de raiva, nós estamos nos contaminando com a energia da raiva. E a água, como ele coloca, né, ele é a matéria dentro do planeta e dissipa essas energias. Por isso que o planeta tem 70% de água, não é à toa. E nosso corpo tem 70% também de água. Porque as energias precisam vibrar. E a água é o condutor. Então, nós vamos começar a prestar atenção do que pensamos, do que falamos, e quais são os nossos objetivos de vida. Desde o início, a gente sempre fala, são escolhas. Nós vivemos de escolha. Um direito que a humanidade tem é de escolher o seu caminho. Então, se você tem esse direito de escolha, saiba escolher. Se você quer ser feliz, escolha amorosidade. Se você também não quer ser feliz, você vai plantar a desavença. Eu falo, muita gente não quer ser feliz. Muita gente gosta do sofrimento, muita gente gosta de dar palpite na vida dos outros, muita gente, vocês não têm noção. Mas são escolhas. Então, quando alguém conversa comigo sobre a situação emocional que ela vive, a primeira coisa que eu falo, qual foi a sua escolha? O que você está escolhendo para você? Porque tudo é ressonância. E como diz desse terceiro capítulo, né? As nossas palavras emitem vibrações e causam ressonância entre nós e as outras pessoas. Se fizermos uma lista dos fatores necessários para viver nesse planeta, no topo estará a respiração. Por isso que eu falo, respira. Respira. A respiração é a base para você viver nesse planeta. E isso é uma questão desse planeta, né? É respirar. Então, por isso que existem as meditações, existem os exercícios de respiração. Quando você é um atleta, a primeira coisa que você aprende é a respirar, né? Fazer a função da respiração, porque ela é a base, uma das bases, né? De nós estarmos aqui nesse planeta. E ele para aqui e fala assim, ó, também a água, a comida e o sono. E o que todos têm em comum é a energia. Então, para você estar nesse planeta, você tem que respirar, você tem que ter a sua hora de sono, você tem que comer o alimento orgânico, né, e beber água. São esses requisitos
básicos para que você esteja nesse planeta. Se você começar a perceber a sua respiração, você tem a possibilidade de selecionar também o seu alimento orgânico, né? Como também tem a possibilidade de selecionar o seu sono. Por isso que se fala, antes de você dormir, leia um livro edificante. Saia da televisão. A televisão emite energias, né, desarmoniosas. Isso está cansado de falar, né? São poucos os programas que têm disponibilidade, poucos, para que você possa ter, né, uma noite, né, de sono, confortável. Celular, tal. Ele diz aqui no livro, né? Ele fala, todo mundo fala a mesma coisa. São energias que vão para o corpo, contamina a água do seu corpo, vão nessa linha, né? E você vai ter um, um sono, um ambiente desarmonioso. Isso é um fato, isso não é teoria, isso já está comprovado cientificamente. Então, o Masato agora, tá, ele vem explicar o porquê que o homem tem que ter a energia e a energia dele tem que ressoar. Ele não vive de uma maneira quieta, sozinha, se ele simplesmente se isolar do mundo. Eu fico aqui, não quero saber de nada, eu vou ficar aqui. Ele vai ter poucos dias de vida, porque ele vai deixar de vibrar. E a função do ser humano, a função de toda essa estrutura que está nesse planeta, é que para que você esteja aqui, você precisa ressoar. Então ele coloca assim, ó, sem energia, nem nós, ou nem coisa alguma sobrevive nesse planeta. E energia é vibração. Então, quando você quer ser feliz, comece a ter pensamentos, começa a ter tarefas, né, que te façam vibrar, né? Tenha movimentos. Muitas vezes as pessoas, para serem felizes, elas praticam esporte. Elas veem no esporte uma maneira de, de ficar com uma vida saudável. E por quê? Porque quando ela faz esporte, ela vibra, né? Ela exercita o corpo orgânico dela e ela vibra. Ela vibra, oxigena o corpo e ela tem uma vida saudável. É simplesmente isso. Então, você que quer ter uma vida mais saudável, é uma opção. Faça exercícios. Você pode fazer também o exercício com músicas. A música vibra. Mas toma cuidado com a música que você escolhe, né? Se você quer ter uma vida saudável, você tem que escolher as músicas saudáveis. Se você escolher músicas que tenham vibrações desarmoniosas, você vai, sem perceber, criando desarmonia no seu corpo, na sua mente e também no seu espírito. Então, o que o Vassal fala aqui? Olha, você tem que entender isso, que tudo é vibração, e toda vibração, ela vai ressoar. Quando ele coloca aqui, tudo existe, tudo que existe vive em estado de vibração, e essa é a fonte de energia. Dizer que alguma coisa existe é o mesmo que dizer que ela vibra, e tudo que vibra tem vida. Embora nós estamos vendo aqui todos esses painéis, né? Tudo isso é vibração. Tudo isso tem origem na vibração. Esse que está nesse cantinho aqui, né? Que é essa pessoa que está representa aquela que não tem vibração. Por isso que ela fica depressiva. O que é depressivo? É aquela pessoa que não consegue vibrar. Ela não consegue vibrar, ela não consegue expandir as suas energias e vai para esse estado depressivo.
E aí gera as doenças. Por quê? Falta de vibração. Quando vocês vão para o Tibete, vocês já devem ter visto, você tem esse. Deixa eu só acertar aqui o meu negócio. Né? E o que, que acontece? Isso aqui é uma tigela tibetana. E por que, que eles curam as pessoas de uma forma só com isso aqui? Né? Várias coisas, porque simplesmente ela vibra. Simplesmente ela vibra. Não sei se vocês estão ouvindo a vibração, tá? Ela simplesmente fibra. Uma tigela simples, mas veja bem, uma tigelinha que cura milhares de pessoas. Por quê? Eles fazem com que essa tigelinha vibre. Se você pegar um sino, né? Se você pegar tem lugares de cura aonde você tem as pessoas que batem palma, uma coisa simples, né? Quando você vê essas aglomerações, esses grandes grupos, né, de religiosos, vamos chamar assim, eles fazem o quê? Vibrações. Quando há um cântico na igreja, quando eu toco sino, quando tem a, a, na, sempre eles buscam fazer a ressonância. Pode ver, a igreja, no evangélico, sempre existe eles propagando a energia para que quem esteja assistindo, ou quem esteja lá, né, receba essa energia para ressoar dentro dele. Então, o que o Massal coloca aqui é para a gente prestar atenção nisso. Não adianta fazer exercícios e ficar em pensamentos errôneos. Não adianta ter uma boa alimentação, ou como tem vários aí, que tem as alimentações seletivas, né, vamos chamar assim, né, e continuar tendo pensamentos negativos, falando mal das pessoas, falando mal disso e daquilo, e ser pessoas, vamos generalizar aqui, né, com alimentação seletiva. Não adianta nada. Ah, vamos tomar água então, porque a água agora vai ser, então, isso, aquilo, tal, não sei o quê. Não adianta você tomar água e continuar tendo energias negativas. O que que o Marcel coloca? Você tem que fazer isso e mudar seus pensamentos. Se você não mudar a sua maneira de ver as coisas, tudo isso que você está buscando vai se tornar uma coisa frustrante. E aí você vai começar a se desanimar e, quem sabe, até parar desse mundo aqui, que tem aqui essa moça aqui, né? Depressiva. Porque você está estimulando a sua energia. E você tem que entender isso. Você tem que parar para cuidar do que você faz. Então, o Massal, ele despertou uma coisa muito, assim, profunda, que é simplesmente a síntese da vida, né? E ele coloca aqui, em termos gerais, a vibração é um movimento oscilatório, ou seja, um movimento repetitivo em torno de um ponto de equilíbrio. Olha, veja que coisa interessante, né? Quando você tiver a possibilidade, acho que a Neuza, ela está aprendendo música, né? Ela está entusiasmada aí aprendendo música, né? Se ela aproveitar esse momento dela e buscar aprender a música de uma maneira saudável, com certeza ela vai ter uma vida maravilhosa. Então, a música, desde quando o mundo é mundo, a música existe. E por que existe? Porque faz parte do mundo. Ela não existe porque alguém tal estava lá sem fazer nada e de repente, pode ver no mundo inteiro. Por quê? Porque a música, ela ressoa. E conforme o que está ressoando, você se identifica com essa música e pode, então, despertar em você bons momentos na sua vida.
Então, muitas vezes alguém canta a música lá, né? E você se identifica com ela. Ela pode te deixar alegre, feliz, ou pode te deixar triste e amargurada. Ou você vai lá para a depressão, ou você vai para a alegria. É uma opção sua, né? Você escolhe as músicas que você ouve. Então, Marçal, ele coloca aqui, a vida é uma ressonância, né? E ele coloca aqui uma coisa muito interessante, que é isso aí, é isso que nos leva a ser em busca do que nos faz feliz. Olha que coisa interessante, o homem, como assim, né? É o único que sai em busca da felicidade. Nenhum ser dentro desse planeta, a não ser o homem, que sai em busca da felicidade. O que faz o homem se mexer é ele buscar a felicidade. Nós estamos aqui reunidos e, com certeza, estamos buscando a felicidade. Estamos buscando ser felizes. É isso que nos move. Não é dinheiro, não é trabalho, não, isso é consequência. Mas o que nos move é a busca da felicidade. Massal, ele coloca isso. E para você buscar a felicidade, você tem que vibrar a felicidade. Ele coloca aqui uma coisa muito interessante, é sobre o eco. O eco. Quando vocês já devem ter oportunidade, num túnel, vocês gritarem dentro de um túnel, vocês vão ver que ressoa o que vocês gritam. É o famoso eco. E nós somos assim. Quando nós pensamos, é como se nós estivéssemos pensando dentro de um túnel. Isso vai ecoar em nós mesmos, é isso que ele está explicando. Então, se você pensar positivo, você vai receber essa energia positiva. Ela vai ressoar. Esse é o princípio de vida da humanidade. E a humanidade não entende isso. A humanidade ela não entende. Se todo mundo ressoar felicidade, todo mundo vai ser feliz. É como o eco. Se você estiver num vale que você grita, você vai ver que você ouve o que você gritou num vale. Isso chama-se ressonância. Em todo o lugar, desde quando você acorda até quando você dorme, você está no estado de ressonância. Então você está vibrando o dia todo, o momento todo, em todo segundo, tal. Então você precisa prestar atenção no que você está pensando, no que você está falando, quais são os seus projetos, que vão ser reflexo na sua vida. Então, Massal, ele coloca muito isso. E por que que isso acontece? Porque o que você fala, o que você pensa, vai ressoar. O que nós estamos conversando agora aqui, isso está ressoando no universo. Aquelas pessoas que estão receptivas agora, estão recebendo essa energia, estão recebendo essa informação. Quando a gente percebe, alguém escreveu um livro e o livro falou sobre X, Y, Z. O que que ele recebeu? Ele recebeu uma ressonância. Alguém lá pensou nesse livro, alguém lá pensou nessa história e ele simplesmente materializou a história. Um livro. Isso são nas invenções, isso são o que você imaginar, nada mais é que ressonância de um assunto ou de uma coisa que já está acontecendo. E o homem simplesmente. Mas quando as professoras dão aula, né? O que que elas despertam no aluno? A matéria que está sendo dada. No fundo, ela não ensina nada ao aluno. Ela simplesmente desperta no aluno o que ele já tem. Se for um aluno que tem a habilidade matemática, ele vai se destacar em matemática. Não porque a professora está ensinando, não, porque ele já tem isso. Simplesmente ela desperta nele a matemática. Isso em português,
em todas as matérias que você tiver. Então, você tem aquele aluno que se destaca melhor em português. Por quê? Porque ele tem isso dentro dele. Aquele que se destaca melhor em matemática, ele já tem isso dentro dele, simplesmente desperta. Quando vocês têm dentro de vocês o amor, é despertado dentro de vocês amorosidade, porque vocês já são amorosos. Só desperta em vocês aquilo que vocês têm. Ninguém desperta aquilo que não tem. Então, é uma questão da gente começar a respirar e pensar por que eu estou tendo energias desarmoniosas. Respira, respira, porque todos nós somos pessoas bondosas, acredite vocês ou não. O ser humano nesse planeta, ele é um ser humano bondoso. O que os torna com energia desarmoniosa são as escolhas dele. O que ele quer receber essas energias desarmoniosas, ele se contamina e depois tem um trabalho aí de se descontaminar. Mas todos nós somos amorosos. Quando você vê uma criança sorrindo, você também sorri. Quando você vê uma criança com medo, você também sente medo. Quando você vê uma criança com dúvidas, você também sente dúvidas. Quando você vê uma criança com fome, você vai lá e faz a comida. Então, é sempre uma ressonância, sempre tem alguém fazendo com que essa energia se movimente em você. E ele fala aqui, por que que existe o pai e o filho? Porque tem que ter os dois, tem que ter as duas energias, o pai e o filho. Por que que tem a mãe e a filha? Porque tem que existir as duas energias. Quando o homem, ele tem que ressoar. Então, quando ele começa essa ressonância, por quê? Porque isso é do homem, ele tem que buscar a outra energia para se completar. Quando ele falou do amor e gratidão, o que ele estava falando? De duas energias que geram a felicidade. Podem ver, nesse planeta, para você conquistar alguma coisa, você tem que gerar o interesse em conquistar. Aí o universo te traz. Se você não mostrar o interesse, né, em conquistar alguma coisa, o universo também ele não se mexe. Porque você precisa querer para outra energia também se movimentar. Nós estamos aqui não porque alguém apareceu, não. Nós estamos em busca da nossa felicidade. Se nós estamos em busca da nossa felicidade, o universo disponibiliza a energia para que a gente possa ter essa possibilidade. Se nós não nos mexermos, o universo também não se mexe. Simplesmente, você nasce, cresce, vive e depois você vai embora. Aquele que ressoa, aquele que busca, né, a felicidade, é uma questão do homem, ele vai ter a possibilidade de galgar nesse planeta. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas aquela pessoa, eu gostaria de ajudá-la, como é que eu vou ajudá-la? Se você não ajuda se ela não quiser. Não adianta. Lembra que Jesus falava, você quer ser curado? Ele não curou ninguém. Você precisa querer. É o que o Marcel fala, que tem que ter as duas energias. Se você não querer, eu não posso ajudar você. É interessante isso, porque tudo é uma ressonância. Então, quando vocês tiverem a possibilidade, parem no túnel e gritem. Vocês vão ver que vai voltar o grito para você. Se você pensa que o seu grito vai atormentar alguém, não, primeiro vai atormentar você, porque você que gritou, você pediu essa ressonância, porque você gritou. Então, é uma coisa muito sutil. Massal,
nesse terceiro capítulo, ele mostra isso. Olha, precisa ter o pai e o filho, precisa ter a mulher e o homem, precisa ter a filha e o filho, precisa até a família. O que é a família? A família é os seus momentos que você começa a ter essas ressonâncias. Imagina se você vivesse isolado. Você simplesmente viveria. Agora, quando você tem essas ressonâncias, é a possibilidade de você expandir a sua energia da felicidade. Vou viajar. Ah, vai viajar? Então tá bom. Você vai, por que você vai viajar? Eu vou viajar porque eu quero ser feliz. Então você veja, existe um objetivo. E quando você vai viajar, você movimenta muitas energias, seja lá ela qual for, para que essas energias voltem para você e você tenha a possibilidade, então, de ser feliz. A motivação do homem, segundo Massal, e eu acredito muito nisso, seja ser feliz. A gente só se movimenta com o intuito de ser feliz. Isso é dado ao homem. É o único que é dado essa possibilidade. Não é dada essa possibilidade para os animais simplesmente vivem os seus instintos, as plantas crescem, e viram adubo e vai, mas o homem não. O homem, ele tem essa possibilidade de buscar a felicidade, por isso que ele vibra. E se vibrar energia boa, você vai ter essa felicidade para você. Então, ele fala assim, se vibração é energia, então a ressonância é a reverberação da energia. O que é a reverberação? É o aumento dessa ressonância, né? Quanto mais vocês buscarem a felicidade, mais a felicidade estará em você. Isso é lei cósmica. O que o Massal ele encontrou é uma lei cósmica. Então, quanto mais nós buscarmos a nossa felicidade, mais felizes seremos. É questão só de perceber, tá? Muitas vezes a gente recebe muitas dádivas, vamos se chamar, e nós não percebemos. Quando nós começamos a perceber o nosso dia a dia, nós vamos ver o quanto nós recebemos por ser felizes, por gerar amor. Né? Se nesse planeta todos gerassem amor, com certeza nós não teríamos as situações que vivemos hoje, né? Aí ele fala do eco, né? Que o eco é a reverberação, são fenômenos ondulatórios que estão relacionados com a reflexão de ondas sonoras e com o intervalo de tempo necessário para a percepção do som refletido por um obstáculo. Aquele que tiver a possibilidade de ter a tigela tibetana, faça isso. Quando, quando eu começo os meus trabalhos, né, de interiorização, a primeira coisa que eu faço é essa tigela. Ele limpa o ambiente. Essa tigela, ela tem essa função, você bate nela, tem todo um trabalho, vocês podem procurar aí no Google, de como trabalhar com ela, né? E ela limpa o ambiente. Porque ela vibra, esse material que é feito, né? Ela vibra, ela potencializa, como diz aqui, né? A verbalização, essa energia harmoniosa. Pense nisso. Faça o teste, sabe? O autoconhecimento, ele é prática. Se ficar a teoria, né? A única coisa que vai é cansar o cérebro, né? Porque vai ficar aquele blá, 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 aí vocês vão perder a oportunidade. A ressonância, como eu falo aqui, olha, precisa de dois elementos. Para você estar feliz, você tem que ter um amigo, né? Eu estava comentando hoje com a pessoa, ele falou, poxa, você foi visitar um amigo, é um amigo de infância? Eu falei, um amigo de infância, nossa, que legal, tal, porque você manter uma amizade desde da infância é muito interessante, porque são vibrações que estão ali.
Olha, simplesmente nós estamos conversando. Então, você vê isso está dentro da pessoa, mas ela não tem o conhecimento disso. Então, quantas amizades nós temos porque nós ressonamos energias positivas. Se nós não ressonarmos energias positivas, nós não teríamos amigos. Ou seria aqueles amigos simplesmente temporários. Aqueles que passam, também faz parte, né? E vão embora. Os amigos, eles trazem essa ressonância da felicidade. E ele fala aqui o pai e o filho, marido e mulher, a mãe e a filha. Se nós estamos falando do mundo místico, ele coloca o yin yang, né? Que é o claro e o escuro, e na linha dele que ele coloca o amor e gratidão. Sempre tem que ter duas energias. Então, se você quer ser feliz, veja os amigos que estão em sua volta. Se você quer ser feliz, não se afaste da sua família. Aprenda a conviver com ela, porque ela faz parte da ressonância. Aprender a viver com a família é um grande ensinamento. Esse é um dos maiores ensinamentos que foi dado ao homem, viver com a família. É uma coisa assim, parar, respirar e quantas possibilidades você tem. Então, muitas vezes, a mãe é mais amorosa com o filho, isso é ressonância. Ah, a mãe é mais apegada ao neto, isso é ressonância. Isso é ressonância de amorosidade. Quando você está numa energia desarmoniosa, elas não duram muito. As pessoas se afastam. Quando você está numa energia amorosa, as pessoas se unem. Isso é lei cósmica. Tá? Por isso que no oriental fala do yin yang, o claro e o escuro, e o amor e gratidão, que é o que ele traz no livro dele, que se torna a felicidade. A frase, o pensamento cria a realidade. Olha, gente, isso é real. Você pensa, você cria. Nós vivemos num planeta de criação. E eles estão lá. O que você quer? Você pensou, eles criam. Eles fazem os seus desejos. Então, o pensamento cria a realidade. Se você começar a pensar que é infeliz, eles vão trazer infelicidade para você. E vão te deixar infeliz. É o que você está pensando. Mas se também você pensar em amorosidade, em ser feliz, ele vai trazer todas as circunstâncias para você ser feliz. O pensamento. O pensamento vibra. O pensamento é que faz a ressonância. Né? É uma afirmação que expressa a ideia que os nossos pensamentos, emoções e crenças influenciam a forma como vemos e vivemos no mundo. Né? E que essa influência pode até mesmo manifestar-se em resultados concretos. E isso é um fato, isso é uma realidade. A pessoa, não sei se vocês lembram, é um livro chamado O Segredo. É um filme que passou, bombou um bom tempo, ainda está. Se vocês procurarem pela internet, vocês vão, vão assistir. E o que eles colocam lá são cientistas, muito interessante. A primeira vez que eu assisti O Segredo, faz uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, quando saiu o que o comentário, né? É que pena que vai ser um livro temporário, porque o que acontece com o ser humano é exatamente isso. Sai, é como uma música, né?
faz sucesso, depois se perde. A história, né? Tem a história, ela é relevante, depois se perde. E esse livro, existe um filme muito interessante sobre ele, foi feito filme também, vocês vão encontrar no YouTube. De vez em quando eu o assisto, como se fosse a primeira vez, e é muito interessante. E é exatamente isso. Eu vou dizer particularmente aqui que no meu escritório, alguns itens que tem lá, foi gerado exatamente desse filme. Eles ensinam como você pode, né, mentalmente materializar o que você quer. E funciona, e é uma realidade. Imagine, então, você pensando coisas negativas, né? Maldade. Também a relação é a mesma. Assista esse filme, vale a pena. Então, vamos aqui, o pensamento cria a realidade, as emoções e as crenças influenciam na forma que vemos e vivenciamos o mundo. E que essa influência pode até mesmo manifestar em resultados concretos. Isso é um fato. Isso aqui não é achismo, não. O que você pensar, em algum momento, vai ser realizado. Tanto mal ou como bem. Esse mal e bem é só desse planeta, viu? Lá no cosmos, não existe bem ou mal. Tá? Essa questão do bem ou mal é exatamente o que o Massal fala aqui, precisa ter duas energias, tá? O claro e o escuro, o bem e o mal, por isso que existe o bem e o mal. Mas no universo não existe isso, eles não entendem isso. Por isso, se você pedir coisas negativas, eles vão te dar, porque eles não enxergam a maldade. Eles enxergam o seu desejo de querer. E o seu desejo vai se materializar. Muitas vezes as pessoas, pô, mas esse pessoal, por que eles fazem isso comigo? Não é que porque eles fazem, porque você pensou nisso. Você quis isso. São suas escolhas. No universo não tem o certo ou errado, sim ou não. São simplesmente as suas escolhas. E vamos aqui, então, passar para o nosso mundo, né? O que eles falam. No mundo budista, há um ditado acerca do Karma, a deusa da misericórdia e compaixão. Diz que ela é capaz de ver e sentir tudo. Isso são capacidades, né, de sensibilidade. Quando você, vamos para o nosso mundo aqui, quando você vai no centro espírita, tem lá um médium que ele consegue enxergar você, né? Enxergar o que você precisa, enxergar o que você, das suas necessidades. Então, ele passa a vibrar aonde você está. E a partir do momento que ele passa a vibrar onde você está, ele consegue enxergar, né, os seus pensamentos, o seu estado de ser. Né? Isso em todos. Olha, não existe religião diferenciada uma da outra, ou crença, ou nome que queiram dar. Se você for numa igreja e o padre tiver essa sensibilidade, ele vai ver você também. Se você for para um rabino, se ele tiver essa sensibilidade, ele vai ver você também. E vai, dentro do que ele vê, das suas vibrações, ele vai ajudar você. Então, essa questão de você vibrar outras camadas não é privilégio de ninguém. É só você desenvolver a sua capacidade, a sua sensibilidade. Particularmente, é uma questão minha, eu não iria para esse caminho, não. Porque você vai ver e depois você vai ter que dar conta do que você viu. Muitas vezes eu falo, aquele que tem experiência, aquele que veio com essa condição, tudo bem. Mas você entrar de curioso, eu vejo muita garotada hoje, eu quero incorporar, eu quero isso, aquilo. Eu falo, filho, você não sabe o que é isso, porque você está abrindo canais que depois você vai dar conta disso. E você vai ver coisas que você não tem estrutura para ver. Aquele que tem estrutura para ver, ele vem nessa condição. Por isso que ele
faz o que faz. Quando a gente coloca o Papa lá, né, não é que ele simplesmente, vamos lá, vamos... Não, ele veio nessa condição para chegar onde ele chegou. Quando você vê um centro de espírita, vamos falar de Chico Xavier e toda essa turma, eles vieram nessa condição de ter a condição de enxergar as coisas. Agora, se fosse vocês, não sabem disso, não. Isso aí é só para aquelas pessoas que realmente vieram preparadas para isso. Eu não, não, eu não aconselho, não. A não ser que, lógico, que você venha para isso. Então, nós temos aqui, no Espiritismo, a sintonia vibratória refere-se à conexão e harmonia entre as vibrações mentais e espirituais de diferentes seres, seja encarnados ou encarnados. Então, os espíritas têm isso. Quando você for no centro espírita, ele tem essa condição, né? De olhar para você até te orientar. Olha, o que está acontecendo com você é isso, você pode, se você quiser, né? Fazer isso ou aquilo, isso vai te ajudar. Então, eles têm essa condição de ver a vibração, é tudo vibração, né? O nível de vibração onde você está, e podem ajudar. Outros são intuitivos, né? Eles não têm essa condição de visualizar, mas têm a condição de ser intuitivo. Então, eles recebem daqueles que o acompanham, né? A orientação e verbalizamos o que eu estou fazendo aqui é uma coisa intuitiva, tá? O que me passam, eu verbalizo e passo para todos aqueles que estão sintonizados nessa vibração. Então, muitos são intuitivos, né? Outros incorporam. Todos estão no mesmo caminho. É questão só de você não entrar no mundo dos outros. Eu já vi muita coisa aí que as pessoas depois tiveram que se rebolar para poder se ajustar de novo. Porque abre os chakras, você abre os canais, né? É como você colocar um doido dentro da sua casa. Você colocou o cara dentro da sua casa, e você vai falar o quê? Quem colocou foi você. E para você tirar o doido dentro da sua casa, como é que você vai fazer? No autoconhecimento, né? Eles falam para colocar uma cabra dentro da casa. Você começa a achar muito ruim da vida, o cara fala assim, ó, põe uma cabra dentro da sua casa para você ver o que é dia ruim. Aí depois você tira a cabra e você acha a vida maravilhosa, né? É você colocar um doido dentro da sua casa. Então, aquele que veio na condição, naturalmente ele vai encontrando o caminho, naturalmente ele é levado, né, a esses lugares onde ele pode trabalhar e ajudar as pessoas. No cristianismo, a ideia de ressonância dos pensamentos não é um conceito central ou específico, mas é importante da pureza de pensamento e da influência que os pensamentos têm nas ações é fundamental. Então, no cristianismo, eles colocam que a pureza de pensamento que é o fundamental, né? Então, você ressonar, pureza de pensamento. Já na Umbanda, acredita-se que as pessoas possuem diferentes frequências vibratórias e que, quando pessoas com frequências semelhantes se aproximam, ocorre uma ressonância, um tipo de afinidade energética, que pode gerar uma conexão mais forte. Então, na Umbanda, né, para quem conhece, também é a mesma coisa, né? As pessoas estão lá, têm essa condição de vibrar, né? É chamado mais incorporar. Mas na nossa linha aqui que nós estamos estudando, vamos falar de vibração, né? Eles vibram para poder ver o que a pessoa precisa. E assim é no centro espírita também. Você vai no centro espírita, vai lá os médicos, Chico Xavier, Arigó, eu tenho uma afinidade aí de exemplos, né?
que fazem esse trabalho. As frases, né, para hoje, né? Por isso que as mentiras viram verdades. Muitas vezes a pessoa ela começa a mentir e vai mentindo, e vai mentindo, e vai mentindo, e a mentira vai, e a mentira vem, a mentira ele precisa arrumar mais mentira para colocar em cima daquela mentira, porque ele tem que fazer com que aquela mentira vire verdade, né? E ela vai virar verdade, de tanto ele mentir sobre aquilo. Então, e ela passa a acreditar na própria mentira, né? É muito interessante, né? Aquela piadinha que o pessoal fala, né? De um cara que achava que era Dom Pedro, e foi lá, e de repente ele se deparou com alguém, e ele falou assim, mas como você é Dom Pedro? Quem disse que você é Dom Pedro? Ele falou, não, eu sou Dom Pedro. Mas quem te nomeou Dom Pedro? Foi Jesus. Ele falou assim, eu não nomeei ninguém. Eu não criei nenhum Dom Pedro. E assim são as mentiras. Um acredita que é Deus, outro acredita que é Dom Pedro. E assim é a vida, sabe? Nós temos que parar e respirar e saber o que queremos. Se você quer ser feliz, simplesmente queira ser feliz. E naturalmente você vai receber as suas dádivas divinas. Naturalmente o universo vai derramar em você o seu destino. Todos nós viemos com um destino. Ninguém veio aqui para passear. Todos nós temos uma meta, todos nós temos um caminho ao galgar pela frente. E a frase para vocês colocarem lá na geladeira, ou no teto do quarto, diga-me com que andas, que te direis quem és. Essa é a pérola maravilhosa para você descobrir como você está. Olha as companhias, olha com quem você está andando. Se são pessoas boas, se são amigos edificantes, parabéns. Mas se são pessoas que, que são desequilibradas emocionalmente, é o que você está indo. É o que você está formatando. Diga-me com que andas e te direis quem é. .com.br, tá bom? Gente, estamos aqui então, chegando nos nossos 10 minutos, a nossa querida Lúcia, o momento da Lúcia. Vamos ver o que podemos aqui esclarecer alguma coisa que ainda ficou. Alguém quer falar alguma coisa? Respira, respira, respira. Isso. Pensa e pode perguntar. Eles ainda estão aqui. Ainda tem essa possibilidade de vocês terem alguma luz aí para que possa alinhar, né, os nossos dia a dias. Tudo bem? Vamos ver a Neuza aqui se desabilita o nosso microfone. Aê, Neuzinha. Adorei a live, me identifiquei com vários pontos do que você falou, de mentalizar e concretizar. E numa próxima vez eu até posso comentar o que aconteceu de eu pensar e concretizar, tanto para o bem como para o mal, né? A do mal eu era adolescente e a professora, eu não gostava dela porque ela trazia a matéria pronta, escrita e não sabia responder o que a gente perguntava. Aí eu questionei, falei, mas a senhora, o que a senhora fala está escrito no livro, né? Está tudo aqui, ela copiava. Ela falou, a próxima aula vai ter uma prova de 0 a 10, que era para mim, né? É. E eu pensei com muita força, ela não vai me dar essa prova. E no dia da prova, que seria a próxima aula, ela não apareceu. Ela chamava-se Margarida. E o noivo dela também dava aula, de história da arte, acho.
e ele falou: a Margarida hoje não veio porque ela caiu no estacionamento e ralou todinha as pernas. E eu falei que ela ia cair. Falei para minha amiga, falei, ela não vai me dar essa prova, ela vai levar um tombo. E aconteceu. Neuza, eu quero ser seu amigo, hein, Neuza? Vou ver sua amiga, Neuza, Nada. amigo. Não, mas é verdade, quando você pensa, Sim. pensamento tem força, palavra tem força. Sim. Eu nunca vou esquecer disso, que a minha amiga falou, meu Deus, você é bruxa. Porque ela não me deu a prova, ela ficou toda ralada nos pedriscos lá do estacionamento. Amigo, hein? Amigo. Mas Concordo já com pensei você. coisas boas também, que Concordo, aconteceram. concordo com Muitas. você totalmente, viu, Neuza? Pode pensar que a gente vai ganhar na loteria, por favor? Pode, pode sim. Ah, Mas olha, já pensei coisas boas e concretizei assim, como um passe de mágica, é o pensamento. funciona. Principalmente quando você está muito emocionado. Parece que a força é maior. Funciona. Isso eu posso dar Funciona. como testemunho. Não assim, Neuza, para cair também, né? Mas eu era adolescente, eu queria mais que ela caísse A gente mesmo. pode, né? Uma gripezinha, né? Assim, coisa É, boba, tal, né? Não sei o quê, assim. é. Olha, isso a gente chama da ignorância espiritual, tá? Uhum, Por isso que falam, a- eles vão ser salvos pela ignorância. Entendeu? uhum, Então, essa questão que você teve foi um ímpeto que você teve, tá? E que ressoou nisso. De sim. você perceber o que você fez, e você perceber o que você fez, você Uhum, está limpando dentro de você essa energia. Então, uhum, a percepção do que você faz é o trabalho de limpeza dessa energia, porque você uhum. tem a possibilidade de estancar essa energia dentro de você. Então, você Certo. passou por isso, é um instinto, que eu falo, é um instinto, né? Primeiro, o Uhum, homem tem um instinto, mas ele tem a possibilidade de dissolver o que ele criou, tá? Criado já está, né? Agora, uhum. mas aprendeu a lição? Aprendeu. Poxa, Se a Paula tivesse aqui, ela falaria assim, mas eu posso repetir de novo? Não, mas eu não tirei o zero, né? Que ela não, não. ia me dar o zero. Fiquei livre. Resolveu o problema, tá certo. Resolvi meu problema. Depois fiquei com dó dela, né? Né? Então, essas aí são coisas que ainda acontecem, a gente só precisa prestar atenção, porque Uhum, fica esse ressentimento, né? E fica. isso não é bom. Mas Não. parabéns pela coragem. Vamos ver daqui 15 dias o que nós vamos ter aqui, né? Que vocês criaram, né? Nessas suas emoções. Vamos ver que vocês fizeram aí. Não tem problema, não. Bom descanso. Até a próxima, assim, se eles desejarem, tá? Fiquem com Deus, viu? Até a próxima aí, tá Tchau, bom? gente. Boa semana. Eu também. Tchau, tchau. Beijo.